Nos anteriores programas falámos dos cais e dos portos da Madeira. Hoje, ao encerrarmos esta série em que tratamos dos transportes marítimos da Madeira, vamos falar do Porto Santo e de algumas embarcações e navios que desde os finais do século XIX têm servido nos mares insulares. A ilha do Porto Santo, esquecida quase até aos nossos tempos, dependeu exclusivamente dos abastecimentos efetuados por via marítima, realizados em penosas condições, pois apesar de ali ter sido construído o primeiro aeroporto do arquipélago, este funcionava apenas como entreposto para a Madeira. Apesar da pouca distância entre ilhas, o Porto Santo fica a 20 milhas a nordeste da Madeira, havendo 42 milhas a separar os portos que as servem. A Ilha Dourada foi a que mais tarde viu serem construídas as infraestruturas portuárias necessárias para apoiar a vida dos seus habitantes. A sua bela praia de areia amarela, definindo a larga e aberta baía da Costa Sul, facilitava a varação das embarcações que, com a ajuda das ondas e das marés, eram puxadas para a terra. Aí se realizou, quase até aos nossos dias, o movimento de passageiros e de mercadorias, transportadas principalmente nos tradicionais barcos de carreira, que com diminuta tripulação e movidos à vela primeiro e só muito mais tarde apoiados no motor, asseguraram as difíceis ligações marítimas entre ilhas. O Porto Santo deve aos seus arrais e tripulantes o grosso do seu abastecimento, em duras viagens de mais de 8 horas. Algumas vezes eram arrastados mar fora, como foi o caso do Arriaga, que em 1920, nos finais de fevereiro, com 16 passageiros e 13 tripulantes, foi dado como perdido. Encontrado dias mais tarde perto das Salvagens, os seus passageiros são levados para Canárias pelo vapor Andorinha. O escoamento dos recursos naturais que o Porto Santo produzia, nomeadamente a pedra calcária retirada aqui do Ilhéu da Cal à nossa frente, e depois fruta, água mineral e gado, era feito em condições muito difíceis. A navegação no arquipélago da Madeira está diretamente ligada com a extração de pedra calcária no Porto Santo. Noutros tempos dizia-se fulano ou beltrano tem uma casa de pedra e cal, o que queria dizer que se diferenciava das outras. Ora, muitas das embarcações iam ao Porto Santo, praticamente o único ponto da Madeira onde existia pedra calcária, mais precisamente no Ilhéu de Baixo, que depois passou-se a designar-se Ilhéu da Cal, para trazerem a pedra calcária que labrava nos vários fornos que iam distribuídos no litoral da Madeira. Essa pedra calcária justificava muitas viagens. Muitos dos barcos iam ao Porto Santo com esse propósito e apenas desembarcavam no Ilhéu da Cal. Daí que as pessoas que quisessem vir para a Madeira ou enviar as suas mercadorias teriam de conduzir-se em canoas até o Ilhéu da Cal para chegarem à Madeira em barcos maiores. Apenas em 1929 é começada a construir uma ponte de cais de betão armado com 162 metros de comprido e 4 metros de largura. Esta instalação é aproveitada, ainda que em suficientes condições, depois de 1960, após a inauguração do aeroporto, para escoar o tráfego de passageiros destinado ou vindo da Madeira. Apesar de preconizado o seu aumento em 1949, só 50 anos depois, o cais sofre obras de restauro. Desde que os vapores se instalaram na Madeira, a dificuldade da travessa passou a ser atenuada por embarcações de cabotagem, principalmente durante o verão.
Muitas vezes, em épocas festivas, organizavam-se excursões no Gavião e no Bútio, sendo algumas delas da romba e abrilhantadas por bandas de música, como se pode ver na imprensa da época. O processo de abastecimento centrado em batelões ou nos barcos de carreira, descarregando na praia as mercadorias e os passageiros vindos nos navios maiores que ancoravam ao largo, era insuficiente para satisfazer as necessidades crescentes de uma ilha abandonada, mas que os habitantes da Madeira descobriam para o turismo graças ao monopólio da sua praia única. As viagens entre as ilhas são penosas e as acostagens difíceis, pois na testa do cais os fundos têm apenas 2 metros, inviabilizando a manobra de navios de maior calado e obrigando à utilização dos inevitáveis barcos de carreira ou de outras embarcações pequenas. Este processo manteve-se 60 anos. Só em 1984, sob a presidência de Ramalhianes, se inaugura o moderno porto de abrigo do Porto Santo, dessa forma tirando a sorte da ilha das sortes do tempo. O porto dispõe de um cais com 285 metros de comprimento, a fundos de 6 e 7 metros, um cais com 200 metros com fundos a 4 metros, um terminal cimenteiro, uma rampa roll-on, roll-off para os ferryboats, um terrapleno com 60 mil metros quadrados, além de uma marina com capacidade para 70 embarcações. Hoje já não é necessário armazenar em casa víveres e combustíveis para fazer frente a períodos demorados em que, por causa do mau tempo, o Porto Santo ficava isolado, sem ligações marítimas ao Funchal e, por isso, sem abastecimentos. Mas a história dos transportes marítimos não é apenas a história dos cais ou dos portos. Ela é, também, e talvez principalmente, a história dos meios navais e dos homens que neles serviram. Até quase ao início do século XX, as embarcações utilizadas localmente eram praticamente movidas apenas pela força dos homens que manobravam os remos ou pela força dos ventos. A sua navegação era condicionada pelas correntes e tinha-se que esperar pelas ondas ou pela maré para varar os barcos. Se já era difícil mover as embarcações, mais difícil ainda era construí-las. João Adriano Ribeiro, que estudou o assunto, dá como origem dessas dificuldades as restrições no uso da madeira que se pretendia fosse utilizada principalmente nos engenhos ou na construção, o transporte dos materiais para o calhau, o custo da mão de obra em calafates e carpinteiros e também dificuldades de financiamento. Cita o mesmo autor como financiadoras da construção naval da Madeira as freiras da Encarnação em finais do século XVII, meados do século XVIII. Na segunda década do século XX, a possibilidade de importação de madeiras de boa qualidade, a utilização de ferro trabalhado localmente e a existência de competentes profissionais promovem a construção naval na Madeira, feita em diferentes estaleiros, de que o mais importante foi o arsenal da Blandi, instalado em Santiago, onde hoje existe o Hotel Porto Santa Maria. Deles saíram muitos dos vapores, lanchas, barcos de recreio e embarcações de pesca que se utilizaram nos nossos mares. Tal como hoje as canoas, as embarcações tradicionais eram pintadas com cores fortes, com listas nos bordos e decoradas com elementos para afastarem o mau olhado e a má sorte. E durante séculos, sem grandes inovações, estas embarcações foram usadas para todo o tipo de transporte, sendo a sua arqueação medida em pipas de vinho. Os naufrágios eram frequentes por causa do estado do mar ou porque os arrais carregavam demais as embarcações, sem respeito pelas medidas coercivas que as autoridades decretavam para manter alguma segurança marítima. Mas o progresso impõe as suas regras, e com o advento do vapor surgem os primeiros barcos alimentados a carvão no mundo. O Clermont, em 1807, entre Nova Iorque e Albany, e na Europa o Comet, em 1812, foram os primeiros navios a vapor a navegar regularmente, depois de tentadas várias experiências desde 1783. A primeira travessia transatlântica realizou-se em 1819 com o Savannah, entre Savannah e Liverpool. O Conde de Palmela,
em Portugal, em 1820, foi a primeira embarcação a vapor utilizada em viagens no Tejo entre Lisboa e Santarém e precariamente na costa atlântica entre Lisboa e o Porto, com escala na Figueira da Foz. O primeiro navio vapor a visitar a Madeira foi o Duke of York, em maio de 1828, e a partir dessa data passam a ver-se na Bahia navios de propulsão mista. Os belos veleiros vão dando lugar aos navios movidos a carvão e bem mais tarde, com o advento dos motores diesel, desaparecem dos mares os navios com muitas chaminés. Segundo Lídio Araújo, terá sido a Valente, entre 1872 e 1876, a primeira embarcação a vapor a servir na Madeira. Em 1881, o Falcão é o segundo vapor a ser introduzido nos mares insulares. Seguem-se-lhe da empresa funchalense de cabotagem o Gavião I em 1897, o Bútio em 1904 e o Gavião II em 1913, reforçando a frota de cabotagem destinada ao serviço da Costa Norte e do Porto Santo. São acompanhados pelo Vitória, da empresa madeirense de cabotagem, construída em Machico em 1913 e transformado em 1949 em rebocador pela Baleeira da Madeira, sendo batizado com o nome de Passos de Gouveia. A lancha Ponta de Sol, construída já na Madeira em 1938, tal como a Tigre em 1939 da madeirense de cabotagem, vem juntar-se-lhes em 1949 a machiqueira da empresa funchalense e a Milano em 1951, e que era a maior de todas. Estas embarcações que apresentamos, pintadas por Fernando Lemos Gomes, prestaram relevantes serviços, pois durante as primeiras décadas do século XX, a maior parte do tráfego marítimo nas ilhas foi por elas assegurado. Outra atividade importante, há 100 anos, foi a pesca, predominantemente realizada na Costa Sul. Aplicava-se nesta arte, em 1909, 2.482 pescadores, dos quais apenas 72 sabiam ler e escrever e 190 tinham menos de 12 anos. O Polo do Mar, que nem embarcador possuía, era o segundo local da ilha com mais pescadores, 336, logo a seguir a Câmara de Lobos e à frente de Machico, dos quais 42 eram alfabetizados, o que significava mais de metade do total dos pescadores da ilha que sabiam ler e escrever. Nesse ano, o produto total da pesca foi de 126 contos, realizada com atum, gaiado, espada, roama e peixe-bom, o que correspondeu a quase um quarto de todas as mercadorias importadas nesse ano, 561 contos, e valendo quase 41 vezes o que exportamos. Nas 509 embarcações registadas em 1909, havia 186 canoas, que hoje a Câmara Municipal do Funchal pretende valorizar e preservar como relevante elemento patrimonial da nossa história, organizando uma regata de canoas tradicionais da Madeira. Estas antigas embarcações, os tradicionais chavelhas, dão hoje lugar a novos e operacionais navios, grandes traineiras e modernos atuneiros que abastecem as nossas ilhas de pescado e procuram o seu sustento noutros mares. Toda a atividade marítima se centrava no Funchal. Além da pesca, que trazia o pescado ao mercado, havia a atividade de cabotagem, que aqui afluía, e todas as operações de apoio que o Porto tinha de facultar aos navios que ancoravam, como o transporte de água e carvão realizado com barcaças e pequenos rebocadores, como o Cori, o São João e o Lobo. Ao Lobo, de 1886, da empresa funchalense de cabotagem,
que controlava essas operações, seguem-se o Açor e o Cori em 1897, o Ferry e o Decade em 1902, o São Filipe em 1910, o Prompt em 1912 e o Santelmo da empresa do Cabrestante em 1904. Foram os precursores dos pontes do Garajal e Cabo Girão, com que a Junta Autónoma dos Portos se equipou em 1963 e que foram substituídos pelos atuais Ponta do Pargo e Comandante Passos de Gouveia. Um dos aspectos mais singulares dos transportes de passageiros no Funchal está diretamente relacionado com a impossibilidade de atracação dos navios de grande porte nos cais da cidade e viabilizando o desembarque direto em terra dos milhares de passageiros que passavam pela Madeira, mesmo que fosse por escassas horas. Desde os finais do século XIX, a ligação entre a terra e os navios passou a ser realizada por pequenas e características embarcações que ficariam conhecidas inicialmente por lanchas a fogo, por serem alimentadas a carvão, e que depois de transformadas ou substituídas, garantiram até meados dos anos 70 o transbordo dos passageiros. As lanchas pertenciam à empresa Funchalense de Cabotagem, a agências de viagem, hotéis, à empresa dos caminhos de ferro do Monte ou a particulares, e transportavam em média cerca de 90 passageiros para visitarem uma cidade que se abriu ao turismo nos anos 50 do século passado. Sendo estas lanchas a solução para o transporte de passageiros, era também parte do problema do porto, pois ancoravam no final da zona abrigada da Pontinha, ocupando um espaço essencial para a manobra dos navios que a demandavam. Com o desenvolvimento das instalações portuárias, desapareceram, restando hoje a Mosquito, restaurada, para participar na representação da Madeira na Expo 98 e que resiste como espólio desses tempos, guardada pela Câmara Municipal do Funchal como complemento do Story Center. Faz-lhe companhia a Áquila, uma lancha rápida que, após brilhantes serviços como torre de controle flutuante dos hidroaviões que procuravam a Madeira, já estão bem na Zona Velha. Pertencia a um dos maiores entusiastas do turismo madeirense, o saudoso João Borges, que a entregou à cidade. A dificuldade dos viajantes virem a terra durante a escala dos navios no Funchal dá origem ao aparecimento dos bomboteiros, espécie de vendeiros marítimos que, de bordo de canoas carregadas de produtos regionais, e ao encontro dos navios que visitavam a Madeira para venderem principalmente objetos de vime e bordados. Os bomboteiros eram acompanhados pelas canoas da mergulhança, atividade em que se aplicavam ágeis miúdos, bons nadadores, que se atiravam ao mar atrás das moedas que dos navios os viajantes lançavam ao mar para apreciarem a sua perícia. João Xavier Andrade Nunes, mais conhecido por Jana, com 53 anos de profissão, primeiro na mergulhança, depois como bomboteiro, é um dos 4 que ainda exerce a profissão. A gente era-se garotos e andava-se ali na Zona Velha. Aí era-se convidados pelos maiores para ir à mergulhança, porque eles gostavam de levar os miúdos, porque é claro, levando os miúdos, é claro que os passageiros jogavam moedas maiores. É claro, não sabia nadar, mas fui, não é? Fui aprendendo a nadar, não é? Fui aprendendo a mergulhar com eles. 10, 12 dias depois, já sabia mergulhar tão bem como eles. A primeira moeda que eu mergulhei foi uma moeda de 50 fans, alemã, a bordo de um navio alemão chamado Ariadne. E não fui de dia, fui de noite. E andei dos 10 anos na mergulhança, dos 10 anos até aos 19 anos. A percentagem que ficava era um escudo. Podia mergulhar 30 escudos, 40, só ganhavam. Só ganhavam porque eles sabiam que era aquele escudo, eles sabiam que dava para as moer. Mas normalmente até se recebia em pretos, porque as brancas eles ficavam com elas, os maiores. Mas é claro, a gente tinha que seguir, naquele tempo
É Pomarena e a Grande. Agora tinha o Santa Maria e o Vera Cruz, que era muita moeda de 5 tostões. Aquelas brancas antigas. Ei, a polpa daquele. Estava-se ali a mergulhar moedas de 5 tostões que nunca mais se acabava. Para ver uma moeda de escador de 12,5, ui, Jesus! Falar de todos os tipos de embarcações e navios que operaram nos mares da nossa terra é uma tarefa impossível num programa desta natureza. Mas a população da Madeira e do Porto Santo é devedora de grandes serviços prestados por muitos deles, porque aqui simbolicamente queremos recordar alguns que serviram nos finais do século XIX e princípios do século XX. Nas ligações entre a Madeira e o Porto Santo, além destes vapores de cabotagem que os asseguravam por vezes no verão, lembramos em primeiro lugar o Arriaga e o Maria Cristina, representando todos os barcos de carreira que durante séculos fizeram essas viagens. O Lisbonense e o Cedros, que durante 4 anos, apesar das suas limitações e da dificuldade da sua operação, possibilitaram o transporte entre a Madeira e o resto do mundo dos passageiros que aterravam no aeroporto do Porto Santo. E o Pirata Azul, que de embarcação de rio passa a vencer o Mar Rígido da Travessa a partir de 1974, a que se seguiram o Independência, o Pátria, o Lady of Man e os 2 Lobo Marinho. O nome funchalense está associado a navios da empresa de navegação madeirense, tal como o nome madeirense está ligado a navios da empresa de transportes do Funchal. Estas companhias, que virão a associar-se em 1960, asseguraram desde o princípio do século passado principalmente o transporte de mercadorias entre Lisboa e o Funchal. Também o Lima, arrestado em plena guerra de 1914-18 aos alemães, e o Carvalho Araújo, construído em 1930, e que navegaram até os anos 60 do século passado, bem como o Funchal e o Angra do Heroísmo, todos da empresa insulana de navegação, possibilitaram que os madeirenses não ficassem arredados do resto do mundo, garantindo ligações regulares entre as ilhas e o continente. Desde o final do século XIX, a insulana serve também o Porto Santo com o Falcão I, depois com o Gorgulho e o Madalena e posteriormente até com o Lima e o Carvalho Araújo, que algumas das suas viagens para Lisboa, no verão, ali faziam escala para desembarcar veraneantes. São acompanhados pelos vários de funchalense e madeirense nas suas viagens entre o Funchal e Lisboa e que ancoravam ao largo. Os grandes navios portugueses das Companhias Colonial de Navegação e Nacional de Navegação e os navios mistos e cargueiros da Sociedade Geral e dos carregadores açorianos prestaram também grandes serviços à Madeira. Nas suas viagens entre Lisboa e as colónias africanas, as Américas ou os Açores, faziam escala no Funchal e complementavam a oferta de transporte da ilha. O Vera Cruz, da Carreira do Brasil, e o seu gêmeo, o Santa Maria, que navegava para a Venezuela e o Curaçao e que ficou na história contemporânea como o primeiro navio a ser desviado por razões políticas por Henrique Galvão e seus companheiros em luta contra a ditadura de Salazar, por aqui passaram dezenas de vezes, levando os nossos imigrantes também. Os mais velhos lembrar-se-ão ainda de ver ancorados no nosso porto os elegantes Infante Dom Henrique da Companhia Colonial de Navegação e o Príncipe Perfeito da Companhia Nacional de Navegação, navios emblemáticos da Marinha Mercante Portuguesa dos anos 60. Outros mais serviram a nossa diáspora. Os ingleses navios do Cabo, com cascos de cor de flor de alfazema e chaminés vermelhas e negras, transportaram milhares de madeirenses para a África do Sul, onde aí fizeram vida e descendência, ou para aqui trouxeram turistas. Para a América do Sul e para a América Central, muitas companhias estrangeiras transportaram imigrantes europeus e também madeirenses na ressaca do pós-guerra e até os anos 60 do século passado. O Funchal foi um porto de escala obrigatório nesta saga da imigração. Eram velhos paquetes ou cargueiros adaptados ao transporte de passageiros que fizeram parte da paisagem e do fado madeirenses. O Alcântara, o North King, o Sorrento, os navios da linha C, hoje uma importante armadora de cruzeiros, que deu os primeiros passos no transporte de imigrantes, com o Ana C, o Andreia C e o Franca C, ou o Salta e o Corrientes, antigos porta-aviões da Segunda Grande Guerra, foram a par de muitos outros, nomes que ficaram na memória de muitos madeirenses, até porque alguns deles nos levavam também para Lisboa, quando aqui escalavam.
Além dos que nos levavam ao mundo, havia os que chegavam com turistas, como os já falados navios da Castle Line ou o Venus, um dos primeiros que regularmente nos visitou. Entre muitos que de diversas nacionalidades aqui aportaram, refiram-se já na década de 70 do século passado os navios soviéticos, fretados por companhias de viagens, fazendo estranhar num país em que os comunistas eram perseguidos, em pleno centro do Funchal, o pavilhão da foice e do martelo desenhado nas chaminés. Foram muitos os navios que ao longo de séculos encheram o nosso porto. Desde os navios que à vela nos trouxeram das Índias os primeiros turistas que aqui se aclimatavam para voltar à sua terra e iniciavam o nosso turismo, até aos magníficos paquetes de hoje, os maiores do mundo que aqui fazem escala nas suas viagens, usando a nossa cidade como porto de descanso e de abrigo, ficaram muitas histórias por contar. Portugal hoje quase não tem marinha mercante, reduzida a navios porta-contentores, muitos dos quais servem as nossas ilhas, como é o caso do Madeirense 3, da centenária empresa de navegação madeirense, a decana das companhias portuguesas. A região autónoma da Madeira, que no mar se revê e se compreende, realiza iniciativas que procuram reforçar essa ligação identitária e ultrapassar os limites que o oceano lhe impõe. Desenvolve e capacita cada vez mais as suas diferentes estruturas portuárias, acolhe um centro de registro de navios e mantém uma frota de embarcações de pesca, de recreio, de carga e de turismo adequada à sua dimensão. O Lobo Marinho, belo navio que hoje serve as ligações entre as nossas ilhas, pode inspirar-nos a seguir no bom rumo, nestes difíceis caminhos do mar, por onde se escreve uma história complexa e dura que procuramos contar. O futuro se encarregará de demonstrar a importância de estarmos cada vez melhor equipados para enfrentar os desafios que as novas realidades económicas, energéticas e ambientais colocam à mobilidade de pessoas e bens. E será no mar que, em última análise, encontraremos algumas dessas soluções, pois é no mar que estamos e dele dependemos em tudo. Nesta história em que procuramos falar do desenvolvimento das infraestruturas portuárias da Madeira e do Porto Santo e dos meios em que se realizaram os transportes, e em que ficou muita coisa por dizer, não nos esquecemos que foram e são principalmente homens e mulheres que inviabilizam umas e possibilitam os outros. A todos eles que ao longo de séculos fizeram esta história, dedicamos este trabalho. Espero que estes programas vos tenham agradado e contribuído um pouco para o melhor conhecimento da nossa terra. Despeço-me até um dia destes. Até lá, passem todos muito bem.
Uma produção Edicarte para a RTP Madeira. Este programa teve ajuda à produção de Portos da Madeira e Porto Santo Line. Coração do aeroporto, para escoar o tráfego de passageiros destinado ou vindo da Madeira. Apesar de preconizado o seu aumento em 1949, só 50 anos depois, o cais sofre obras de restauro. Desde que os vapores se instalaram na Madeira, a dificuldade da travessa passou a ser atenuada por embarcações de cabotagem, principalmente durante o verão. Muitas vezes, em épocas festivas, organizavam-se excursões no Gavião e no Bútio, sendo algumas delas da romba e abrilhantadas por bandas de música, como se pode ver na imprensa da época. O processo de abastecimento centrado em batelões ou nos barcos de carreira, descarregando na praia as mercadorias e os passageiros vindos nos navios maiores que ancoravam ao largo, era insuficiente para satisfazer as necessidades crescentes de uma ilha abandonada, mas que os habitantes da Madeira descobriam para o turismo graças ao monopólio da sua praia única. As viagens entre as ilhas são penosas e as acostagens difíceis, pois na testa do cais os fundos têm apenas 2 metros, inviabilizando a manobra de navios de maior calado e obrigando à utilização dos inevitáveis barcos de carreira ou de outras embarcações pequenas. Este processo manteve-se 60 anos. Só em 1984, sob a presidência de Ramalhianes, se inaugura o moderno porto de abrigo do Porto Santo, dessa forma tirando a sorte da ilha das sortes do tempo. O porto dispõe de um cais com 285 metros de comprimento, a fundos de 6 e 7 metros, um cais com 200 metros com fundos a 4 metros, um terminal cimenteiro, uma rampa roll-on, roll-off para os ferryboats, um terrapleno com 60 mil metros quadrados, além de uma marina com capacidade para 70 embarcações. Hoje já não é necessário armazenar em casa víveres e combustíveis para fazer frente a períodos demorados em que, por causa do mau tempo, o Porto Santo ficava isolado, sem ligações marítimas ao Funchal e, por isso, sem abastecimentos. Mas a história dos transportes marítimos não é apenas a história dos cais ou dos portos. Ela é, também, e talvez principalmente, a história dos meios navais e dos homens que neles serviram. Até quase ao início do século XX, as embarcações utilizadas localmente eram praticamente movidas apenas pela força dos homens que manobravam os remos ou pela força dos ventos. A sua navegação era condicionada. Um dos aspectos mais singulares dos transportes de passageiros no Funchal está diretamente relacionado com a impossibilidade de atracação dos navios de grande porte nos cais da cidade e viabilizando o desembarque direto em terra dos milhares de passageiros que passavam pela Madeira, mesmo que fosse por escassas horas. Desde os finais do século XIX, a ligação entre a terra e os navios passou a ser realizada por pequenas e características embarcações que ficariam conhecidas inicialmente por lanchas a fogo, por serem alimentadas a carvão, e que depois de transformadas ou substituídas, garantiram até meados dos anos 70 o transbordo dos passageiros. As lanchas pertenciam à empresa Funchalense de Cabotagem, a agências de viagem, hotéis, à empresa dos caminhos de ferro do Monte ou a particulares, e transportavam em média cerca de 90 passageiros para visitarem uma cidade que se abriu ao turismo nos anos 50 do século passado. Sendo estas lanchas a solução para o transporte de passageiros, era também parte do problema do porto, pois ancoravam no final da zona abrigada da Pontinha, ocupando um espaço essencial para a manobra dos navios que a demandavam.
Com o desenvolvimento das instalações portuárias, desapareceram, restando hoje a Mosquito, restaurada, para participar na representação da Madeira na Expo 98 e que resiste como espólio desses tempos, guardada pela Câmara Municipal do Funchal como complemento do Story Center. Faz-lhe companhia a Áquila, uma lancha rápida que, após brilhantes serviços como torre de controle flutuante dos hidroaviões que procuravam a Madeira, já estão bem na Zona Velha. Pertencia a um dos maiores entusiastas do turismo madeirense, o saudoso João Borges, que a entregou à cidade. A dificuldade dos viajantes virem a terra durante a escala dos navios no Funchal dá origem ao aparecimento dos bomboteiros, espécie de vendeiros marítimos que, de bordo de canoas carregadas de produtos regionais, e ao encontro dos navios que visitavam a Madeira para venderem principalmente objetos de vime e bordados. Os bomboteiros eram acompanhados pelas canoas da mergulhança, atividade em que se aplicavam ágeis miúdos, bons nadadores, que se atiravam ao mar atrás das moedas que dos navios os viajantes lançavam ao mar. Estas companhias, que virão a associar-se em 1960, asseguraram desde o princípio do século passado principalmente o transporte de mercadorias entre Lisboa e o Funchal. Também o Lima, arrestado em plena guerra de 1914-18 aos alemães, e o Carvalho Araújo, construído em 1930, e que navegaram até os anos 60 do século passado, bem como o Funchal e o Angra do Heroísmo, todos da empresa insulana de navegação, possibilitaram que os madeirenses não ficassem arredados do resto do mundo, garantindo ligações regulares entre as ilhas e o continente. Desde o final do século XIX, a insulana serve também o Porto Santo com o Falcão I, depois com o Gorgulho e o Madalena e posteriormente até com o Lima e o Carvalho Araújo, que algumas das suas viagens para Lisboa, no verão, ali faziam escala para desembarcar veraneantes. São acompanhados pelos vários de funchalense e madeirense nas suas viagens entre o Funchal e Lisboa e que ancoravam ao largo. Os grandes navios portugueses das Companhias Colonial de Navegação e Nacional de Navegação e os navios mistos e cargueiros da Sociedade Geral e dos carregadores açorianos prestaram também grandes serviços à Madeira. Nas suas viagens entre Lisboa e as colónias africanas, as Américas ou os Açores, faziam escala no Funchal e complementavam a oferta de transporte da ilha. O Vera Cruz, da Carreira do Brasil, e o seu gêmeo, o Santa Maria, que navegava para a Venezuela e o Curaçao e que ficou na história contemporânea como o primeiro navio a ser desviado por razões políticas por Henrique Galvão e seus companheiros em luta contra a ditadura de Salazar, por aqui passaram dezenas de vezes, levando os nossos imigrantes também. Os mais velhos lembrar-se-ão ainda de ver ancorados no nosso porto os elegantes Infante Dom Henrique da Companhia Colonial de Navegação e o Príncipe Perfeito da Companhia Nacional de Navegação, navios emblemáticos da Marinha Mercante Portuguesa dos anos 60. Outros mais serviram a nossa diáspora. Os ingleses navios do Cabo, com cascos de cor de flor de alfazema e chaminés vermelhas e negras, transportaram milhares de madeirenses para a África do Sul, onde aí fizeram vida e descendência, ou para aqui trouxeram turistas. Para a América do Sul e para a América Central, muitas companhias estrangeiras transportaram imigrantes europeus e também madeirenses na ressaca do pós-guerra e até os anos 60 do século passado. O Funchal foi um porto de escala obrigatório nesta saga da imigração. Eram velhos paquetes ou cargueiros adaptados ao transporte de passageiros que fizeram parte da paisagem e do fado madeirenses. O Alcântara, o North King, o Sorrento, os navios da linha C, hoje, nas suas viagens entre Lisboa e as colónias africanas, as Américas ou os Açores, faziam escala no Funchal e complementavam a oferta de transporte da ilha. O Vera Cruz, da Carreira do Brasil, e o seu gêmeo, o Santa Maria, que navegava para a Venezuela e o Curaçao e que ficou na história contemporânea como o primeiro navio a ser desviado por razões políticas por Henrique Galvão e seus companheiros em luta contra a ditadura de Salazar, por aqui passaram dezenas de vezes, levando os nossos imigrantes também.
Os mais velhos lembrar-se-ão ainda de ver ancorados no nosso porto os elegantes Infante Dom Henrique da Companhia Colonial de Navegação e o Príncipe Perfeito da Companhia Nacional de Navegação, navios emblemáticos da Marinha Mercante Portuguesa dos anos 60. Outros mais serviram a nossa diáspora. Os ingleses navios do Cabo, com cascos de cor de flor de alfazema e chaminés vermelhas e negras, transportaram milhares de madeirenses para a África do Sul, onde aí fizeram vida e descendência, ou para aqui trouxeram turistas. Para a América do Sul e para a América Central, muitas companhias estrangeiras transportaram imigrantes europeus e também madeirenses na ressaca do pós-guerra e até os anos 60 do século passado. O Funchal foi um porto de escala obrigatório nesta saga da imigração. Eram velhos paquetes ou cargueiros adaptados ao transporte de passageiros que fizeram parte da paisagem e do fado madeirenses. O Alcântara, o North King, o Sorrento, os navios da linha C, hoje uma importante armadora de cruzeiros que deu os primeiros passos no transporte de imigrantes, com o Ana C, o Andreia C e o Franca C, ou o Salta e o Corrientes, antigos porta-aviões da Segunda Grande Guerra, foram a par de muitos outros, nomes que ficaram na memória de muitos madeirenses, até porque alguns deles nos levavam também para Lisboa quando aqui escalavam. Além dos que nos levavam ao mundo, havia os que chegavam com turistas, como os já falados navios da Castle Line ou o Venus, um dos primeiros que regularmente nos visitou. Entre muitos que de diversas nacionalidades aqui aportaram, refiram-se já na década de 70 do século passado, os navios soviéticos, fretados por companhias de viagens, fazendo estranhar num país em que os comunistas eram perseguidos, em pleno centro do Funchal, o pavilhão da foice e do martelo desenhado nas chaminés. Foram muitos os navios que ao longo de séculos encheram o nosso porto. Desde os navios que à vela nos trouxeram das Índias os primeiros turistas que aqui se aclimatavam para voltar à sua terra e iniciavam o nosso turismo, até aos magníficos paquetes de hoje, os maiores das suas viagens entre Lisboa e as colónias africanas, as Américas ou os Açores, faziam escala no Funchal e complementavam a oferta de transporte da ilha. O Vera Cruz, da carreira do Brasil, e o seu gêmeo, o Santa Maria, que navegava para a Venezuela e o Curaçao e que ficou na história contemporânea como o primeiro navio a ser desviado por razões políticas por Henrique Galvão e seus companheiros em luta contra a ditadura de Salazar, por aqui passaram dezenas de vezes, levando os nossos imigrantes também. Os mais velhos lembrar-se-ão ainda de ver ancorados no nosso porto os elegantes Infante Dom Henrique da Companhia Colonial de Navegação e o Príncipe Perfeito da Companhia Nacional de Navegação, navios emblemáticos da Marinha Mercante Portuguesa dos anos 60. Outros mais serviram a nossa diáspora. Os ingleses navios do Cabo, com cascos de cor de flor de alfazema e chaminés vermelhas e negras, transportaram milhares de madeirenses para a África do Sul, onde aí fizeram vida e descendência, ou para aqui trouxeram turistas. Para a América do Sul e para a América Central, muitas companhias estrangeiras transportaram imigrantes europeus e também madeirenses na ressaca do pós-guerra e até os anos 60 do século passado. O Funchal foi um porto de escala obrigatório nesta saga da imigração. Eram velhos paquetes ou cargueiros adaptados ao transporte de passageiros que fizeram parte da paisagem e do fado madeirenses. O Alcântara, o North King, o Sorrento, os navios da linha C, hoje uma importante armadora de cruzeiros que deu os primeiros passos no transporte de imigrantes, com o Ana C, o Andreia C e o Franca C, ou o Salta e o Corrientes, antigos porta-aviões da Segunda Grande Guerra, foram a par de muitos outros, nomes que ficaram na memória de muitos madeirenses, até porque alguns deles nos levavam também para Lisboa quando aqui escalavam. Além dos que nos levavam ao mundo, havia os que chegavam com turistas, como os já falados navios da Castle Line ou o Venus, um dos primeiros que regularmente nos visitou. Entre muitos que de diversas nacionalidades aqui aportaram, refiram-se já na década de 70 do século passado, os navios soviéticos, fretados por companhias de viagens, fazendo estranhar num país em que os comunistas eram perseguidos, em pleno centro do Funchal,
o pavilhão da foice e do martelo desenhado nas chaminés. Foram muitos os navios que ao longo de séculos encheram o nosso porto. Desde os navios que à vela nos trouxeram das Índias os primeiros turistas que aqui se aclimatavam para voltar à sua terra e iniciavam o nosso turismo, até aos magníficos paquetes de hoje, os maiores do mundo, que aqui fazem a navegação madeirense, a decana das companhias portuguesas. A região autónoma da Madeira, que no mar se revê e se compreende, realiza iniciativas que procuram reforçar essa ligação identitária e ultrapassar os limites que o oceano lhe impõe. Desenvolve e capacita cada vez mais as suas diferentes estruturas portuárias, acolhe um centro de registro de navios e mantém uma frota de embarcações de pesca, de recreio, de carga e de turismo adequada à sua dimensão. O Lobo Marinho, belo navio que hoje serve as ligações entre as nossas ilhas, pode inspirar-nos a seguir no bom rumo nestes difíceis caminhos do mar, por onde se descreve uma história complexa e dura que procuramos contar. O futuro se encarregará de demonstrar a importância de estarmos cada vez melhor equipados para enfrentar os desafios que as novas realidades económicas, energéticas e ambientais colocam à mobilidade de pessoas e bens. E será no mar que, em última análise, encontraremos algumas dessas soluções, pois é no mar que estamos e dele dependemos em tudo. Nesta história em que procuramos falar do desenvolvimento das infraestruturas portuárias da Madeira e do Porto Santo e dos meios em que se realizaram os transportes, e em que ficou muita coisa por dizer, não nos esquecemos que foram e são principalmente homens e mulheres que inviabilizam umas e possibilitam os outros. A todos eles que ao longo de séculos fizeram esta história, dedicamos este trabalho. Espero que estes programas vos tenham agradado e contribuído um pouco para o melhor conhecimento da nossa terra. Despeço-me até um dia destes. Até lá, passem todos muito bem. Nas suas viagens entre Lisboa e as colónias africanas, as Américas ou os Açores, faziam escala no Funchal e complementavam a oferta de transporte da ilha. O Vera Cruz, da carreira do Brasil, e o seu gêmeo, o Santa Maria, que navegava para a Venezuela e o Curaçao e que ficou na história contemporânea como o primeiro navio a ser desviado por razões políticas por Henrique Galvão e seus companheiros em luta contra a ditadura de Salazar, por aqui passaram dezenas de vezes, levando os nossos imigrantes tão bem. Os mais velhos lembrar-se-ão ainda de ver ancorados no nosso porto os elegantes Infante Dom Henrique da Companhia Colonial de Navegação e o Príncipe Perfeito da Companhia Nacional de Navegação, navios emblemáticos da Marinha Mercante Portuguesa dos anos 60. Outros mais serviram a nossa diáspora. Os ingleses navios do Cabo, com cascos de cor de flor de alfazema e chaminés vermelhas e negras, transportaram milhares de madeirenses para a África do Sul, onde aí fizeram vida e descendência, ou para aqui trouxeram turistas. Para a América do Sul e para a América Central, muitas companhias estrangeiras transportaram imigrantes europeus e também madeirenses na ressaca do pós-guerra e até os anos 60 do século passado. O Funchal foi um porto de escala obrigatório nesta saga da imigração. Eram velhos paquetes ou cargueiros adaptados ao transporte de passageiros que fizeram parte da paisagem
e do fado madeirenses. O Alcântara, o North King, o Sorrento, os navios da linha C, hoje uma importante armadora de cruzeiros, que deu os primeiros passos no transporte de imigrantes, com o Ana C, o Andreia C e o Franca C, ou o Salta e o Corrientes, antigos porta-aviões da Segunda Grande Guerra, foram a par de muitos outros, nomes que ficaram na memória de muitos madeirenses, até porque alguns deles nos levavam também para Lisboa quando aqui escalavam. Além dos que nos levavam ao mundo, havia os que chegavam com turistas, como os já falados navios da Castle Line ou o Venus, um dos primeiros que regularmente nos visitou. Entre muitos que de diversas nacionalidades aqui aportaram, refiram-se já na década de 70 do século passado os navios soviéticos, fretados por companhias de viagens, fazendo estranhar num país em que os comunistas eram perseguidos, em pleno centro do Funchal, o pavilhão da foice e do martelo desenhado nas chaminés. Foram muitos os navios que ao longo de séculos encheram o nosso porto. Desde os navios que à vela nos trouxeram das Índias os primeiros turistas que aqui se aclimatavam para voltar à sua terra e iniciavam o nosso turismo, até aos magníficos paquetes de hoje, os maiores do